Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco, gravado aqui em Manaus, mas que você assiste em todo o Brasil. E claro, hoje eu falo de um livro inédito, O Amazonas na Segunda Guerra Mundial, um livro feito a quatro mãos pelo historiador Jorgemar Monteiro e pelo escritor Enio Favacho. Jorgemar, deixava no segundo bloco uma pergunta essa insegurança que o Brasil vivia nesse período. Havia uma insegurança muito grande desse momento. O que é que ocorria afinal? Bom, essa insegurança vivida em todo o território brasileiro se dava pela questão do governo não ter tomado ainda uma postura até no início de 1944, final de 43 para início de 44, de participação na guerra. Então a imprensa local e até a imprensa nacional, ela forçava exatamente essa entrada do governo e essa participação do Brasil na Segunda Guerra, através de noticiários. E a insegurança que a imprensa passava para a população era exatamente em relação a bombardeios. A imprensa temia que caças alemães, italianos passassem sobre o céu brasileiro e começassem a bombardear a nossa nação. E nesse período foi montado várias equipes que treinaram exatamente a população em caso de bombardeio. Inclusive a imprensa divulgava através de notas e de alguns rascunhos de coronéis que ensinava a população como montar exatamente um abrigo antiaéreo. E essa insegurança partia também com relação a algumas pessoas que estavam no Brasil e que apoiavam exatamente a ideia de Hitler. Por exemplo, no Amazonas nós tivemos um padre que foi preso nesse período porque ele guardava e divulgava a propaganda nazista naquele período. No sul do Brasil foram presos vários imigrantes com essas propagandas nazistas, inclusive com armamentos. Então isso tudo, quando a imprensa divulgava todas essas informações, isso trazia para a sociedade uma insegurança muito grande. Então a população ela já não passava a acreditar em vários imigrantes, italianos, japoneses, alemães, porque achavam que eram informantes, que eram traidores. Agora, na verdade, tem um capítulo na obra que me chama a atenção, exatamente a química milagrosa da guerra, o momento da economia. O que ocorreu? Bom, quando nós falamos de química milagrosa da guerra, nós temos a impressão de que muitos países, entendeu? Eles tentam tirar proveitos exatamente nesse momento de conflito, nesse momento conturbado da história. Alguns países eles tentam tirar proveito. E, é claro, não podemos deixar de fora o Brasil e principalmente o Amazonas, que surgiu a ideia da química milagrosa da guerra. Qual era essa química milagrosa da guerra? Era exatamente retomar a economia, principalmente no interior do Amazonas, e transformar em autossustentável toda a produção agrícola. Então, era, na verdade, uma ideia do governo do estado, que colocava exatamente a produção rural como uma das principais atividades exatamente nesse momento. Por quê? Porque nós sabíamos que era muito difícil chegar importações, navios sair com mercadorias para distribuir. Então foi a ideia exatamente do governo nesse período em tornar autossustentável a agricultura. Na verdade foi uma ideia que não deu muito certo, acabou não sendo uma química milagrosa trazida pela guerra. Os japoneses ficaram por um longo período jurando de pé junto que não entrariam na guerra. E de repente, Pearl Harbor foi atacada. Aquela base naval americana foi atacada. Como é que os japoneses decidem entrar na guerra? E isso faz com que o Brasil e o Amazonas em especial tenham uma participação importante por causa do látex no fornecimento da borracha para os americanos. Como é que funcionou isso?
Bom, os japoneses eles tinham a ideia de tomar principalmente todo aquele território que tivesse no Pacífico, né? Todas aquelas terras, aquelas pequenas ilhas, eles saíram tomando, inclusive chegaram, foi uma das ofensivas onde nenhum general, nenhum comandante norte-americano aguardava exatamente uma ofensiva como aquela que aconteceu em Pearl Harbor, né? Então, os japoneses, eles tinham, na verdade, uma forte artilharia aérea, e principalmente seus pilotos, eles eram intrépidos, eles não tinham medo de morrer. E os kamikaze passaram exatamente a fazer o papel de bombas humanas e bombas aéreas. Quando terminava exatamente a munição de uma aeronave, eles se tacavam com a própria aeronave no navio. Então esse foi um momento. Pearl Harbor, na verdade, no início, os Estados Unidos, até atacar Pearl Harbor, os Estados Unidos ainda não havia entrado na guerra. Quer dizer, havia uma neutralidade dos americanos nesse período. Exatamente, havia uma neutralidade norte-americana, até porque era de interesse dos Estados Unidos ficar neutro na guerra, porque ainda havia aquela comercialização de equipamentos para manutenção da guerra, armamentos, tudo isso aí. Então a ideia dos Estados Unidos era ficar neutro. Muitos acreditavam exatamente no país, até porque a população não queria que os Estados Unidos participasse da guerra, mas depois do ataque de Pearl Harbor, então os Estados Unidos tomou a decisão de entrar na guerra e seu principal vilão passou a ser exatamente o Japão. Tanto é que a resposta dos Estados Unidos, tempos depois, foi exatamente as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Jorgemar, foi um prazer enorme conversar com você, trazer a lume para o nosso telespectador a importância desse livro, e agora você tem a oportunidade de deixar as suas despedidas. Eu agradeço a participação no programa, esse canal que é o AmazonSat, que tem levado, entendeu, a todo o território, principalmente fora do Brasil, a literatura amazonense. Alguns autores amazonenses têm que realmente tirar o chapéu e agradecer ao AmazonSat por esse belo trabalho, através do Abraham Base também. E agradeço a oportunidade e deixo aqui exatamente o Amazonas na Segunda Guerra Mundial, que é uma pesquisa que possa exatamente estimular os novos historiadores a buscar exatamente informações sobre esse recorte e, quem sabe, está lançando um trabalho mais aprofundado sobre a participação do Amazonas na Segunda Guerra. Tá certo. Estamos chegando novamente ao final do programa. Infelizmente, televisão é tempo. Mas você pode assistir estes e outros programas de literatura acessando o vídeo do nosso portal, que é www.amazonsat.com.br. Para conferir as últimas notícias de toda a região norte na internet, você consegue acessar através do site www.portalamazônia.com.br. Entre em contato conosco, fale comigo, com a nossa produção, através do site www.amazonsat.com.br/literatura. Nos acompanhe também no Facebook. Claro, no Facebook nós temos muitos livros para sortear para você. Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Nos encontramos na próxima semana com mais um Literatura em Foco para você. Até lá, com um novo encontro, com toda certeza.